Olá, bem-vindo e obrigado aí por acompanhar e participar aqui junto a este tutorial do meu canal. Ainda falando sobre o Moodle, que é um programa de modelagem fantástico, assim como o Blender, como o Maya e alguns disponíveis aí no mercado, o Moodle tem aqui uma qualidade de renderização que é algo magnífico. Eu estarei disponibilizando no meu canal alguns tutoriais básicos, só para que vocês conheçam a interface, aprendam alguns comandos simples. Vamos então falar a respeito de adição e manipulação. Nós vimos no segundo tutorial algumas formas de inserirmos objetos e de manipularmos os mesmos juntos à nossa área de trabalho. Caso você não tenha assistido, eu aconselho dar uma olhadinha, porque aí vocês não perdem o fio da meada sobre essas orientações. Nós temos aqui na lateral esquerda uma caixa denominada Toolbox, que seria a Toolshelf aí no caso do Blender 3D. E essas Toolbox, elas são significativas para cada guia dessa aqui, que é denominada de Tabs, onde nós temos a disponibilidade de ferramentas diversificadas para fazermos os nossos projetos. A Model e a Model Quad são as guias que vão ter as mesmas ferramentas e objetos idênticos. O que diferencia uma da outra é que na Model Quad eu tenho a opção de trabalhar com 4 pontos de vista. Eu tenho uma área dividida em 4 janelas. 3 janelas utilizando o modo ortográfico, que é aquele modo onde nós trabalhamos com um plano bidimensional, ou seja, nós trabalhamos o objeto em relação à altura e largura. E temos uma janela para nos permitir trabalhar o objeto utilizando a opção tridimensional, altura, largura e profundidade. Essas configurações de vistas, elas podem ser alteradas quando a gente clica nessas configurações aqui na parte superior esquerda. Exemplo, quando eu clico nessa janelinha, eu estou utilizando aqui a opção Top, mas eu posso definir qualquer uma dessas janelas aqui para esse primeiro quadrante aqui do Model Quad. Da mesma forma, aqui embaixo, em Front, eu posso escolher qualquer um desses quadrantes aqui para essa janela. E assim sucessivamente. Voltando à nossa guia Model, na guia Model nós temos apenas uma vista. Se eu quiser alterar a vista dessa janela, eu posso vir aqui nesse seletor, escolher, por exemplo, a opção Top. Com isso eu altero a minha vista para a visão de cima. Se eu clicar aqui e botar Front, eu altero a vista da área para a visão de frente. Se eu quiser voltar para a perspectiva, eu clico e altero para a visão de perspectiva. Existe um atalho que é muito interessante para eu fazer essas mesmas modificações aqui da Viewport, que é o atalho Ctrl barra de espaço. Se eu clicar o Ctrl barra de espaço e mantê-lo pressionado, eu tenho acesso aqui a essa janelinha que vai me permitir configurar a visão da área. Movimentando o mouse, eu seleciono, por exemplo, eu vou botar aqui visão de câmera. Se eu clicar com o botão esquerdo e largar, eu passo a ter a visão da minha área através da câmera. Se eu clicar o Ctrl e a barra de espaço novamente, eu abro o menu. E aqui eu posso movimentar o mouse e vou escolher a visão de perspectiva e volto à minha visão de perspectiva. Então Ctrl mais barra de espaço me permite fazer isso de forma simples. A outra forma que nós temos aqui para adicionar objetos, que é uma forma bem prática, parece que a gente está utilizando até o Blender. A única diferença é que nós vamos ter que utilizar a tecla Ctrl pressionada junto. Exemplo, quando eu seleciono aqui a ferramenta, eu vou perceber que ela traz aqui as configurações indicando posição, size, segmentos, rádio, eixo, etc. Essa configuração ela vai mudar a depender do objeto que nós vamos utilizar. Vai ter outras opções aqui disponíveis na configuração. Eu ainda não inseri o objeto. Porém, se eu clicar aqui na guia de propriedades que fica na lateral direita, na guia List, eu vou perceber que eu tenho aqui uma informação onde eu tenho um pipeline indicando que eu já adicionei o objeto. O que eu não fiz foi esse objeto tornar-se visível. E para eu torná-lo visível, se eu clicar o botão direito, eu adiciono o objeto respeitando essas configurações aqui, que estão na caixa. Se eu quiser alterar essas configurações do objeto, eu posso utilizar qualquer dado desse aqui, modificar individualmente para alterar as informações. Exemplo, eu tenho aqui em Position, que é a posição, em X o valor 0. Se eu clicar nessa caixinha aqui com o botão esquerdo e botar um valor 5 e der o Enter,
o cubo que está aqui no centro, ele se desloca, ele passa a ter essa posição através dessa coordenada X, que é a seta vermelha. Essas coordenadas vocês podem identificar aqui nesse canto inferior esquerdo aqui da janela. Repare que cada coordenada espacial, que são os eixos cartesianos, tem uma cor e uma letra. O verde representa a coordenada Y, o vermelho o X e o azul o Z. Então, X, Y, Z são essas coordenadas aqui nessa informação de posição. Se eu quiser voltá-lo para o ponto zero, eu clico novamente aqui, dou 0 e dou Enter. Se eu quiser alterar o tamanho desse cubo, eu venho aqui nessa configuração Size. Eu posso clicar aqui, botar um valor individual. Eu tenho uma outra forma interessante. Por exemplo, digamos que eu queira aumentar esse cubo proporcionalmente. Então eu tenho como usar aqui nessa lateral direita essa caixa de ferramenta aqui, ó, tá vendo? Que não está acionada. Quando eu clico com o botão esquerdo sobre ela, eu modifico para um ícone no formato de um sinal de igual. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer valor que eu inserir aqui nessa linha será repetido nas demais coordenadas. Exemplo, se eu der aqui em X, size X, o valor de 8 e der um Enter, esse mesmo valor será repetido porque eu estou com esse sinal de igual aqui acionado. Então quando eu der o Enter, ó, o objeto sofre alteração na sua proporção e vocês vão verificar que o valor que eu coloquei em X se repetiu em Y e Z. Então sempre que eu quiser configurar de forma idêntica, basta eu clicar aqui primeiro nesse sinalzinho mais, qualquer uma das linhas, e digitar o valor que eu quero. Vou botar aqui um valor 4 e vou dar o Enter. Eu tenho aqui o objeto configurado dessa forma. Então, vimos aí que a gente tem também como chegar aqui, encostar o cursor sobre qualquer setinha dessa manipuladora, ó, arrastar o objeto. Aqui eu faço um deslocamento pelo eixo, que é esse eixo azul, quem é o Z. Vocês vão verificar que aqui na caixa de configurações, o Z teve alterações. Se eu segurá-lo novamente com o botão esquerdo e puxá-lo para cá para frente, nessa seta de quadrado eu estou mudando o que? Tamanho. Então vocês vão ver, ó, que size eu alterei aqui o tamanho. Vamos voltar ou retroceder os nossos passos. A ferramenta que eu utilizo para isso é o atalho Ctrl Z. Ctrl Z ele volta às ações anteriores. Então Ctrl Z, Ctrl Z. E aqui voltamos ao nosso eixo da forma normal. Então é dessa forma que a gente configura o objeto, né? Então essa é uma das formas que nós temos de adicionar o objeto. Vamos dar o Ctrl Z, voltarmos ao pato zero. Outra forma que eu tenho, quando eu aciono o objeto, que eu clico, que aparecem as informações aqui, eu vou utilizar aquela condição que eu utilizo muito aí no Blender 3D. Onde o meu cursor estiver, clicando no botão esquerdo, eu arrasto e crio o objeto, ou insiro o objeto. Algo parecido com o que nós temos lá no Blender 3D. A única diferença é que aqui nós desenhamos, lá no Blender 3D nós adicionamos. Vamos então simplificar isso aqui de forma prática. Basta eu clicar a tecla Ctrl, mantê-la pressionada e qualquer ponto que eu clique aqui com o botão esquerdo, onde o meu cursor esteja, segurando e arrastando, eu desenho o objeto. Verifique que esse objeto aqui surgiu e as suas configurações de posição e tamanho vão estar aqui, ó, sendo apresentadas na caixa de configuração. Para eu alterar, eu posso vir aqui, manipular os manipuladores individuais dele, vendo aqui, posso achatá-lo e aqui vai sendo feitas as alterações possíveis para criar o objeto. Manipulo da forma que eu quiser esse objeto. Se eu quiser utilizar os valores aqui, por exemplo, posição 0, eu clico nesse sinal igual aqui, vou nessa primeira linha, clico 0, vou dar um Enter. Observe que meu objeto ficou aqui bem no centro. Se eu quiser dimensionar para que ele se transforme num cubo padrão, eu boto todos os segmentos de tamanho idênticos. Clico aqui em igual, vou botar 3, vou dar o Enter, repare que eu transformei em um cubo padrão. Quando nós dermos qualquer manuseio nesse objeto, as informações pertinentes ao objeto sairão da nossa área. Exemplo, se eu der a tecla ESC, o objeto deixou de ter as suas propriedades configuráveis aqui na área. Então, se eu quiser fazer qualquer alteração sobre esse objeto, eu terei que vir aqui utilizar a opção de manipuladores. Então, tenho que clicar aqui, ó, por exemplo, de movimento.
criei um manipulador de movimento. Eu posso vir aqui nas setinhas, movimentar o objeto. Se eu quiser botar no valor, já que eu movimentei pelo eixo Y, vamos ver que aqui as alterações ocorrem no eixo Y. Se eu quiser voltar para o ponto zero, eu venho aqui nessa caixinha, boto o zero, coloco o objeto novamente aqui no centro. Aqui ele tem uns ícones interessantes que são os handlers, que vão nos permitir fazer outros deslocamentos interessantes. Se eu segurar com o botão esquerdo esse handler aqui, estou mexendo com dois eixos, o Y e o X. Vocês podem ver lá, há alterações nas informações de Y e X. Se eu quiser voltar tudo para o valor zero, clico aqui, em igual, dou zero, Enter. Pronto, eu volto para o meu ponto central. Clicando aqui nessa opção pivô, eu vou ver o ponto pivô do objeto aqui surgindo. É bem esse centrinho aqui, é o ponto que vai fazer a orientação dos manipuladores. Exemplo, se eu segurar esse ponto pivô aqui, já que eu coloquei ele, trouxer ele para cá, se eu fizer uma movimentação de rotação, nesse sentido aqui, eu vou fazer uma rotação do objeto tendo como base o ponto em que se encontra o pivô, tá vendo lá? Se eu quiser fazer essa movimentação tendo como base o centro, eu volto o ponto pivô para o meio. Se eu der a rotação, eu faço a rotação do objeto. Temos aqui a opção de trabalhar também, se nós quisermos a forma do objeto. E esse objeto ele vai estar sendo representado aqui na nossa Outliner, que é essa janela esquematizadora que aqui aparece na lateral esquerda. Vocês vão ver aqui, mexe. Se eu tirar esse olhinho, o meu objeto deixa de aparecer. Se eu clicar aqui, o meu objeto aparece. Bem, se eu quiser dar um delete aqui nesse objeto, vou dar o ESC aqui para sair da ferramenta, eu vou selecioná-lo. Se eu tentar dar um del aqui nele, vai me perguntar se eu quero ou não. Se eu der o yes, eu excluo ele da minha área. Então, essa é a forma que eu tenho para poder apagar o objeto. Vocês vão perceber que quando eu tento adicionar aqui qualquer que seja um objeto, ele vai dar essa mensagem aqui, no Active Mesh. Porque para poder adicionar qualquer objeto de malha aqui na nossa área, é necessário que eu tenha uma camada do tipo Mesh inserida aqui nessa Outline. E para nós adicionarmos uma Mesh, nós temos que vir aqui nessa caixa de seleção denominada ADD Item, buscar essa opção Mesh. Repare que eu inseri aqui, Mesh. Se eu vier aqui agora para inserir qualquer objeto, por exemplo a esfera, agora sim, ele não vai dar erro, porque eu tenho essa mesh aqui constituída na minha Outliner. Se eu apagá-la, já que eu dei o delete naquela cena anterior, eu apaguei essa mesh. Então eu não tenho como inserir o objeto enquanto eu não tiver uma mesh aqui disponível. Então eu tenho que vir aqui, clicar em ADD Mesh, eu posso botar quantas meshes forem disponíveis aqui. Ele vai fazendo a nomenclatura de forma automática. Mesh, Mesh 2, Mesh 3, Mesh 4. Vamos clicar aqui na Mesh 1, eu vou adicionar esse objeto aqui esférico. Nós vimos que nós temos a opção de clicar o botão direito ou podemos segurar o Ctrl, segurar o botão esquerdo e fazermos um objeto de forma livre aqui. Observe que esse objeto aqui, ele veio de uma forma diferente, ele era para ser uma esfera. Por que ele não veio uma esfera bonitinha? Porque quando nós utilizamos as configurações para criarmos o objeto anterior, o programa mantém as configurações padronizadas aqui, tá vendo? Na caixa de configurações. Então, para eu zerar, eu tenho que modificar todas essas opções aqui. Por exemplo, Position. Eu vou clicar aqui em igual e vou botar um valor 0, vou dar um Enter. Meu objeto está no centro. E aqui em raio, eu vou ter alguns valores idênticos, porém eu preciso aqui modificar essa quantidade de segmentos. Eu estou utilizando só 3 segmentos aqui. Vou dar um valor aqui tipo 12, vou dar um Enter. Repare que o objeto ele já ficou agora com uma formatação esférica. Então essas duas caixinhas que nós temos de configuração aqui, Sides e Segments, elas vão permitir a gente fazer a configuração do objeto esférico. Exemplo, se eu der em Sides aqui 32 e der o Enter, eu subdivido mais o meu objeto esférico. Se eu colocá-lo aqui em 100 e der o Enter, verifique que eu torno mais subdividido a superfície do objeto. Com isso eu gero também mais processamento do computador. Então, vou deixar aqui em 32, vou dar o Enter. E vou aqui em Segments, vou diminuir para 6. Eu vou ter daqui até lá em cima 6 segmentos de subdivisão aqui no objeto. Outra forma que eu tenho de controlar esses segmentos é usar o botão direito do mouse.
Vamos ver aqui o exemplo. Se eu segurar o botão direito do mouse pressionado, arrastar o mouse para a direita, eu vou aumentando o número de sides, que são essas linhas de cima a baixo, na vertical. Se eu segurá-lo e arrastá-lo para a esquerda, eu diminuo o número de linhas laterais, tá vendo? Outra forma que eu tenho também é segurar o botão direito do mouse, empurrar para cima, eu aumento o número de segmentos, que são as linhas horizontais. Se eu segurar o botão direito do mouse e arrastar o mouse para baixo, eu diminuo o número de segmentos, diminuindo essas linhas horizontais. Então é isso, pessoal, vamos dar o ESC. Então aqui eu tenho como manipular dessa forma os objetos. Vocês já viram como é simples. E vamos aí para o próximo tutorial. Até a próxima!